falando desse tema, né? Nós somos. Quem nós somos? O que define a gente? Como a gente coloca alguma coisa que nos diferencia de uma parte das pessoas? Porque quando a gente olha para as coisas em volta da gente, você vai falar, eu não sou igual tal grupo. Eu não sou igual esse grupo, eu não sou igual aquelas pessoas. E algumas coisas que as pessoas fazem, né? Tem um pastor que enfrentou, né, toda a sociedade do seu tempo. Um pastor filósofo, o sobrenome dele é Kierkegaard, e o nome dele é Soren. Não é um nome que a gente vê por aí, né? Mas ele, num dado momento, ele vendo aquela situação, nós temos diferentes formas de apresentar isso. Ele apresenta textos profundos falando isso. Então, a igreja protestante, como nós conhecemos, ela era a igreja do Estado. Era a igreja estatal. E os pastores das igrejas, eles eram contratados pelo Estado para cada uma das igrejas. E, nessa lógica, a contribuição das pessoas para a igreja era descontada do salário das pessoas. E chega uma hora que a pessoa entra por concurso, ou de formas que ela entra para cuidar, para ser pastor, para ser líder das igrejas, do mesmo jeito que você entraria para ser, sei lá, um profissional da saúde, ou da segurança pública, ou um professor. Era assim que eles entravam. E aí entra numa situação de busca de emprego. Você tem o curso, ou você está supostamente preparado com o conhecimento, você entra para ser o pastor da igreja. E várias coisas começaram a acontecer de um jeito que o sistema começou a virar alguma coisa que não tinha o elemento que apresentava isso que nós estamos vivendo aqui. Você não tem um pastor que reconhece, como nós aqui nos reconhecemos como vocacionados, na vocação, né? E as pessoas então entravam lá e era comum encontrar, e é comum nessas situações encontrar, gente que foi concursado, porque tem um curso de teologia, ele está ensinando, mas ele não acredita no que ele está ensinando. Por quê? Porque ele é contratado para fazer uma coisa, mas ele não acredita naquilo que ele está falando. E aí, quando entra uma confusão grande nesse campo, ele diz o seguinte: tem alguma coisa errada aqui. Se eles são cristãos, eu não sou. Se eu sou cristão, eles não são, porque não é possível que a gente possa ser a mesma coisa. E aí, quando nós estamos olhando para essa situação em volta da gente, a gente de vez em quando fala assim, não, isso está fora do padrão aqui, o negócio está meio diferente. Eu olho para a palavra e vejo isso e sinto a mesma coisa em alguns momentos que sentiu esse homem que escreveu bastante para falar disso. Então, quando nós estamos falando disso, quando nós estamos falando de quem nós somos, o que nós acreditamos como comunidade de fé, nós passamos muito por um lugar onde todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam na revelação do Evangelho, que acreditam no Pai, Filho e Espírito Santo, no nascimento de Jesus, né, e acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso, na consolação do Espírito Santo, na presença dele aqui, na morte de Jesus pelos nossos pecados. Quando esses grupos que se denominam cristãos, sejam cristãos católicos, sejam cristãos ortodoxos, sejam cristãos protestantes, cristãos evangélicos, que acreditam nesses elementos principais que eu falei aqui, a gente está muito perto. Existem alguns elementos que nos distanciam, mas a gente está muito perto em acreditar em coisas que nos junta como nesse título cristão cabe. Mas tem algumas coisas que a gente vai falar assim, isso aqui nos diferencia. O que nos diferencia? E aí nós aqui apresentando, de alguma forma você vai ouvir aqui alguma coisa e falar assim, eu não tinha pensado nisso, mas então, é um jeito da gente ensinar aqui, nós estamos ensinando nossos distintivos, nossas diferenças, nossa doutrina de fé, aquilo que a gente acredita, sem ficar dando esse peso, né? Porque vamos ter mensagem doutrinária lá na igreja, fala isso para você ver o que acontece. Né? Então, a gente está fazendo isso, nós estamos ensinando isso o tempo todo. Esses últimos dias, principalmente, quem nós somos e no que nós acreditamos, o que é que Jesus fez por nós e que nos torna povo. Então, nós somos povo de Deus, nós somos pacificadores, isso é um elemento daquilo que nós acreditamos, ele nos faz o povo da reconciliação. Nós somos o povo da reconciliação, então tem um coletivo, mas tem um elemento aqui que está descrito
na palavra. Então, uma coisa que, porque eu vou falar hoje, é muito importante, que nós aqui, a gente vai precisar ser maduro. Duas coisas para ser maduro. Eu preciso ser maduro para falar, e toda a igreja precisa ser madura para ouvir. E todos juntos precisamos ser maduros para viver. Então eu vou ser maduro o máximo que eu conseguir aqui para falar. Eu escrevi aqui para falar. E o desafio para a gente é a gente viver. Então, para falar disso que eu estou considerando aqui, é importante a gente considerar que calhou de cair justo no tema peacemakers, né? Fazedores de paz, pacificadores, construtores de paz, a parte da missão de Deus que nos compete, né? O povo da reconciliação que está reconciliando o mundo com Deus, está se reconciliando com Deus, está vivendo essa paz de espírito que a gente quer dividir por aí, calhou de cair justo nesse domingo, que é um dos momentos que nós estamos no meio de uma guerra que toca a gente aqui. Já aumentou a gasolina no posto. Uma guerra que está lá do outro lado do mundo, que agora incomoda a gente aqui. E por que tem que ser maduro para falar? Porque uma das coisas que é possível acontecer é que a gente, como igreja, se aliene do mundo e não fale desses assuntos, e não coloque esses assuntos, e não deixe isso muito claro aqui sobre aquilo que nós acreditamos. Então é importante você considerar isso aqui. Então, a gente pode considerar, e a gente de algum jeito foi construído uma lógica ruim, onde se a gente pensa uma coisa, automaticamente a gente está de um lado do escopo político. E se nós somos o povo da paz, o povo que representa o princípio da paz, então esse elemento é um engano. Essa informação é um engano. Porque é perfeitamente, olha, considere isso, é perfeitamente se opor ao regime político que estava no país, Irã, dizer que esse regime é inaceitável, é reprovável, é cruel, e ao mesmo tempo que nós não aceitamos aquele regime, que aquilo não estava certo, ao mesmo tempo condenar e achar errado que o pessoal receba bomba na cabeça lá. Então estava errado aquele regime, é cruel, estava destruindo as pessoas, estava tirando a liberdade das pessoas, principalmente, algumas informações chegam para nós, principalmente das mulheres, a falta de liberdade de ter outra fé, tudo isso nós podemos ser contra. Mas também é inaceitável um tipo de ataque que esse povo está sofrendo agora. Considera pela média, nós aqui. Nós somos o brasileiro médio, tá? O brasileiro médio. Nesse bairro aqui, brasileiro médio. A gente pode muito pouco sobre a política do nosso país. Pode muito pouco sobre a política da nossa cidade. A gente pode quase nada. Imagina que o nosso país entra em guerra ou é atacado. O nosso país tem um regime e o outro país lá acha que o nosso regime aqui está errado, e eles tiram bombas de lá para cá, e aí cai na casa da Miriam. E aí cai na casa da Cláudia. A bomba cai lá. O que a Cláudia tem a ver com isso? Ela já sofria com um regime ruim, agora o cara do outro país atira uma bomba na casa dela. Então nós temos que ser pessoas, nós somos fazedores de paz e temos que ter o poder e a maturidade para olhar para isso e falar assim, ó, isso não está certo, mas isso também não está. Então o que está certo? Eu não sei como vai ser, mas desse jeito as duas coisas estão erradas. As duas coisas nessa construção de atitude, isso é um ataque contra aquilo que nós conhecemos pela palavra, porque o inocente estava sofrendo e o inocente sofre mais. Ele não tem culpa de estar em um regime daquele. Estava sofrendo. E agora continua no regime, porque o regime não mudou. Continua lá. Só tem bomba. Tem morte, morreu um parente, morreu um amigo, morreram as crianças, tem fome. Então a gente precisa ser maduro para lidar com isso. E ainda nessa linha da maturidade, que é mais difícil que eu vou falar agora, hein? Fiquem bem concentrados. Interessante o Rubinho ter falado para o pessoal não distrair, né, Rubinho, na oração. Interessante você ter falado isso. Não se distraia nesse momento. A gente pode condenar os exageros de um determinado país e mesmo assim orar por aquela nação. Amar aquela nação. Ou esta nação. Do mesmo jeito que você consegue amar o seu filho e ver faltas nele ao mesmo tempo.
Do mesmo jeito que você ama tua esposa, teu esposo, e consegue ver que tem algumas coisas ali que podia ser diferente, podia ser melhor, você diria. Amar o seu marido. E ver que ele não é completamente do meu jeito. Mas mesmo assim você ama. Você consegue amar a sua mãe, o seu filho, mesmo sabendo que o seu filho, que a sua mãe, não é perfeito. Por que que alguns aqui, quando o assunto é Estados Unidos, Israel ou Brasil, não conseguem ver que o país é imperfeito? E só porque tem uma bandeira, ele está abençoado para fazer maldade por aí. Então sim, ame qualquer país desses que eu falei, pode amar. Mas com a coragem que um fazedor de paz, com a coragem do nosso príncipe da paz, que quando ele esteve aqui, ele fez o quê? Ele não condenou esse tipo de coisa? Ele não esteve dizendo que Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis mudar a tua história e vocês não deixaram? Vocês acham que Jerusalém está agindo de um jeito diferente hoje? Continua em atitude de agressão. Ame Israel, se você é daqueles que gosta de falar isso. Ore por Israel, mas consiga olhar do mesmo jeito que você olha para a tua família. E consegue ver o defeito do seu filho. E consegue ver que o seu filho ele é irado, de vez em quando ele estoura do nada. Vê que o seu esposo, quando ele leva uma fechada, ele perde o rumo, fica mal-humorado. Isso é bom senso. A gente precisa disso. Ame o Brasil. E até tenha a sua escolha política. Mas assuma a capacidade e ore para pedir, porque o Espírito Santo está aí para isso, para dar discernimento, para a gente revelar o que nós vemos. Que o Espírito Santo revele a nós o que nós vemos. Olha só, não estou pedindo aquele poder sobrenatural, porque ele dá poder para a gente revelar o que não vê. Para revelar o que vê. Revelar o que leio. Revelar o que interpreto, para eu revelar isso. Eu preciso do Espírito Santo de Deus, porque quando nós somos pacificadores, um dos problemas é que pessoas como nós aqui, somos levados aqui, né? A palavra diz, né? Paulo fala para a gente ser maduros, para não ser levado por aí por todo vento de doutrina. É isso que ele ensina aqui nas cartas. E um dos problemas que acontece de ser levado por todo vento de doutrina, a gente não vai falar doutrina, mas é levado por todo vento de ideologia, que é um risco, porque nós somos pessoas que representam a paz. Então nós não somos aqueles que vão discutir a todo momento, mas a gente precisa ser gente que está ativa e atento às coisas, porque a gente precisa de discernimento, porque senão nós vamos ser levados por todo vento de ideologia. A gente logo vai ter eleição. E o que é muito importante, nós não vamos tomar partido aqui na frente em nenhum momento. Não vamos tomar partido. Nenhum. Aqui a gente acredita. Aqui tem pessoas que votam em todos os partidos. E aqui a gente não vai dizer que fulano não é crente porque não vota em não sei quem. Nunca a gente vai dizer isso. Aqui só é de Jesus quem aceitou Jesus. E ele vota em quem ele quiser. E não vota em quem o pastor manda. Em quem o pastor... Não vai acontecer isso. É só debaixo da cruz de Cristo que quem vota, em qualquer um que você quiser votar, a gente toma ceia junto. É debaixo da cruz de Cristo que gente que gosta de Bolsonaro e gente que gosta do bolo se abraça. Nós não somos sucursal de partido nenhum aqui. Então, o dia que você pensar isso, você pensou errado. Então, precisa de maturidade para considerar isso. E para considerar que o teu irmão tem a liberdade dele. E você pode lamentar ter a liberdade dele, mas é a liberdade dele. E isso é paz. Olha, isso é paz. Olha, gente, isso é paz. Porque nas famílias que o pessoal se perdeu aí, tem o quê? Guerra. Divisão. Isso é paz. Hoje a gente vai ter um almoço de família. E lá está a turma toda. Igual na família de vocês, a turma toda. E a gente escolheu que isso não vai separar a gente, de jeito nenhum. E aí a minha mãe ficou doente. Olha o que aconteceu. Aí botou nós tudo de joelho. Aí... esse assunto ficou o menos importante de todos. É isso que vai acontecer. Então, com tudo isso que eu falei, para dar essa introdução aqui, antes de ler o texto bíblico, com isso tudo que eu falei, eu preciso dizer mais uma coisa
Porque olha só como é, a gente tem que explicar muito bem, né, as coisas. Então precisa de maturidade para ouvir o que eu falei, mas agora com tudo isso que eu disse, eu não estou dizendo que grupos terroristas como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Hezbollah, o Hamas, o Boko Haram, o Al-Shabaab, o Talibã atua lá na região onde a Ilana está. O Talibã é daquela região lá. O Ansar Allah, a Jihad Islâmica, o Al-Tair, o PKK, o Al-Sunna, os jihadistas do Sahel, o ADF, todos esses que estão atuando, principalmente no Oriente Médio e na África, são forças armadas que usam o poder do terror e da violência para fazer valer o que eles acreditam. Então, não estou dizendo, com tudo que eu disse, não estou dizendo que tem apoio para alguma coisa dessa. Então a gente consegue olhar para isso está errado, o que eles fazem está absolutamente errado, e com tudo que eu disse aqui, não estou apoiando nada disso. Estou só dizendo que nós somos aqueles que vamos lutar pela paz. E alguns são chamados, como a Ilana, para ir lá e encontrar de frente um homem que acredita na jihad, a ponto de ser alistada no Talibã. Então a gente quer a paz. E a gente enfrenta o desafio de ser aquele que estende a mão. E é fácil desejar a paz mundial, mas é difícil. E aí a gente está colocando lá longe, né? Porque a África está lá do outro lado, e o Oriente Médio está do outro lado. É fácil querer a paz, mas é difícil a gente lidar com a paz aqui no nosso conflito pessoal. Aqui o conflito pessoal interno, o conflito pessoal com as pessoas que nós vivemos. E agora que eu falei lá de longe, tenho que trazer aqui para perto, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e a gente não tem como deixar de falar da importância de vocês, mulheres, esposas, mães, irmãs, noras, cunhadas, primas, tias, avós, da importância, né, irmãs, amigas, da importância que vocês têm na nossa vida, na nossa comunidade de fé, a importância que vocês têm em tudo o que vocês fazem. Então, motivo de gratidão por quem vocês são, de dar glórias a Deus por quem vocês são, pelo que vocês fazem, como Deus usa vocês. Mas trazendo aqui para perto, falando aqui do nosso país, a violência ela tem números alarmantes de toda a natureza. E como a violência contra a mulher, né, porque a gente está nessa semana, então logo alguém fala assim, agora só fala da mulher. Não só fala da mulher. Tem violência contra todos, e daqui a alguns meses a gente vai estar na semana que a gente vai falar sobre os negros e o que eles sofrem. E a gente vai ser respeitoso, porque o sofrimento existe para todas essas pessoas. E a gente sabe que existe. Então não está negando que tem mais sofrimento ou menos sofrimento, mas aqui nós estamos falando que sim, as mulheres têm uma dose maior de agressão sofrida, de medo. E é triste porque as nossas irmãs, amigas, mães, filhas, elas vivem com medo. Elas não dormem no Uber, elas têm medo de ir para o ponto de ônibus, elas têm medo de entrar em qualquer vagão no metrô, dependendo de quem está lá, elas ficam desesperadas de medo. Quando tem um grupo que se aproxima, que encosta nelas. Isso, coisas simples do dia a dia, que nós homens não passamos para as mulheres, é terrível. Então isso aqui é um conflito que está no ar, que acontece. E a gente precisa, né, de enfrentar isso, né, de lidar com isso. A gente sabe disso. Isso está do nosso lado. A gente precisa enfrentar isso. Então, a gente quer paz. E aonde é que ela está? Onde ela está? E aqui quero desafiar a partir desse texto, para a gente olhar para a paz como algo que começa dentro. E quero ler com vocês Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 19. Como nós somos o povo da reconciliação, e foi-nos dado o ministério da reconciliação, foi-nos dado a paz com Deus, e a gente, quando está no ministério da reconciliação, é levando a paz ao mundo. E a reconciliação, então, apresenta Jesus como o centro da nossa fé. Ele é o mediador e reconciliador por excelência. Sem ele, a verdadeira reconciliação, a paz com Deus é impossível. A comunidade aqui
ela é o centro das nossas vidas. Nós somos seres relacionais. A gente é feito para viver em harmonia. A reconciliação floresce nesse ambiente comunitário. E a reconciliação, ou ser pacificador, é o centro da nossa obra. Não apenas um conceito, mas é uma missão ativa, nossa ação. É aquilo que nos dá a missão. A gente foi feito, como o Paulinho falou semana passada, nós fomos feitos amigos de Deus para quê? Deus fala, agora você é meu amigo. Aí você fala, beleza. A gente se vê no Natal. A gente toma um café. Você fala para o seu amigo, e aí, beleza? Não, nós somos feitos amigos de Deus, porque Ele tem uma missão para nós. Não chamo vocês de servo, chamo de amigo, porque para amigo eu revelo o meu segredo. Eu estou dizendo o que eu fiz. Eu quero chamar você para trabalhar comigo. Eu vou revelar uns negócios legais aí que eu estou fazendo. Estou te convidando para isso. Então, é nesse lugar aqui que a gente vai falar. Então, considerando aqui o texto de Colossenses capítulo 1, a gente tem a descrição de quem é Jesus, e aí passa a descrever quem nós somos nessa relação. Capítulo 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Aqui, olhando para Gênesis capítulo 1, quando a Trindade, né, não numa expressão de majestade, mas numa expressão plural, diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Então, colocando que a Trindade estava lá, então, por isso ele existia antes de todas as coisas. Então, no começo, começa já falando, não explicando Deus, explicando o que ele fez. E nós aprendemos quem ele é pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo. Nós aprendemos quem ele é pelo que ele fez, e nós somos o criado. E quem é criado, é difícil de compreender quem criou. Pede para o seu bebê de 1 ano, 2 anos, te explicar quem é você. Ele não consegue, por quê? Porque você é criado. Provavelmente um dia ele consegue, mas eu acho que demora um tempo, até ele explicar quem criou. Ele não consegue nem devolver, né? Não nem devolver o amor. Do jeito, né? Ele simplesmente por existir é amado, ele ama. Mas ele não consegue nem explicar isso aí. São conceitos difíceis. Então não começa explicando a Trindade, começa falando o que ele está fazendo. E pelo que ele fez, a gente sabe quem ele é. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Filho na cruz. Então, o Filho é desde o começo, e o Pai reconciliou todas as coisas, está reconciliando todas as coisas por meio do sacrifício do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Isso inclui vocês, ou inclui nós, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Então, peraí. Eu fazia um montão de coisa errada, e aí ele fala que eu estava separado por causa dessas coisas erradas que eu fiz. Eu estava separado por causa dos meus pensamentos e das coisas ruins que eu fazia. Ou até do que faço. Posso estar separado. Agora ele os reconciliou. Nós somos o povo reconciliado por meio da morte do Filho no corpo físico. Agora o versículo 23. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado como servo para proclamar. Então essa é a mensagem. A mensagem que é nos dada a nós. Ser o povo da reconciliação, entender que Jesus é o mediador. É o centro de todas as coisas.
Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, ele é essa referência que a gente tem. Porque nele foram criadas todas as coisas. É por meio dele que ele reconciliou todas as coisas. E a reconciliação, então, vertical, com Deus, é o fundamento de toda qualquer reconciliação horizontal entre nós. Então, estou reconciliado com Deus, e porque estou reconciliado com Deus, considero a reconciliação com todas as pessoas que estão em volta de mim. Agora estou reconciliado também aqui dentro, lido com a culpa do pecado, lido com o mal que algum dia eu penso, lido com o mal que me fizeram e que eu fiz, ou o mal que me levou a dar respostas que eu não queria dar, lido com a vergonha de que deixei coisas ruins que as pessoas fizeram comigo, eu lido com isso. Eu lido com isso, lido aqui dentro, reconciliado comigo mesmo, porque Deus me chamou para a reconciliação, então a reconciliação vertical me faz me reconciliar aqui uns com os outros. E nessa reconciliação uns com os outros, eu saio por aí como embaixador, como representante, como povo escolhido, pacificador, representante dessa reconciliação, para reconciliar outras pessoas, umas com as outras e com Deus. Não é à toa que homens e mulheres que acreditam exatamente nessa mensagem que eu estou falando para vocês, eles têm um escritório permanente lá na ONU, que acreditam nessa questão teológica aqui, como pacificador, como fazedor de paz, pelos elementos espirituais, como eu estou apresentando aqui, acreditando em Jesus, eles estão lá, e eles estão em todos os conflitos que existem no mundo, eles estão lá para ser negociador. Faz um curso superior de pacificação, de negociação de paz. E algumas, quando eu estava pesquisando o nome dessas organizações terroristas, algumas dissolveram, algumas não existem mais. E algumas das que dissolveram, viraram os mais radicais, viraram outro nome, deixaram de existir. Algumas delas, que têm um outro jeito de fazer, mas algumas delas, por exemplo, aqui perto da gente na Colômbia, as Farc, a negociação lá fez essa organização, a principal, dissolver, porque negociou com homens e mulheres que acreditavam exatamente nisso que eu estou falando. Gente que sentou lá, gente anabatista, que teologicamente acredita no que eu acredito, acredita no que eu estou ensinando para vocês aqui. Gente que acredita que a paz não é para ser feito no tiro e na bomba, porque sempre vai ter alguma coisa para eu reclamar de você e para você reclamar de mim. Então nós precisamos entrar em acordo. E esse acordo não é, vamos ver quem mata mais. Esse acordo não é, eu brigo até não ter bala. Se acabar a bala, eu me rendo. Então nós somos chamados para a paz nesse ponto onde eu consigo ver o que Deus está fazendo com o mundo. Ele é o fazedor de paz. Ele chama a gente para essa reconciliação, é a reconciliação entre as pessoas. Hoje, então, seria um dia para você considerar, pelo que eu estou falando, dia para você dizer, estou de volta para a esperança, de volta para a fé, de volta à família, de volta ao casamento, de volta à oração, porque a paz, que é uma coisa que a gente está olhando para fora, é alguma coisa que precisa começar aqui dentro, é um relacionamento que precisa ser restaurado. E agora eu vou usar um elemento da filosofia para explicar isso. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele tem um trabalho que chamou imperativo categórico. E é assim, antes de agir, pergunte-se, eu gostaria que todos agissem assim? Antes de você fazer, eu gostaria que todos fizessem desse jeito? É o imperativo categórico. Ele trabalha em cima disso aí, um montão de coisa escrita, mas antes do imperativo categórico, a gente tem aqui na Bíblia. Exatamente isso. Falando da gente, amar o próximo. Para a gente cuidar do próximo, para a gente cuidar uns dos outros. Mas usar só o Kant, então, para falar disso, ele desafia a gente na conduta de tal forma que se a gente fizesse isso uma lei universal, se todos nós fôssemos agentes da reconciliação, dá para imaginar que mundo a gente ia ter? Se todo mundo fosse. Não, vamos buscar paz. Não, guarda a arma aí. Por que você vai dar um soco no rosto da outra pessoa? Não, peraí, vamos conversar. Se todos agissem assim, o mundo não estaria nesse ponto onde nós estamos. Então, se você escolhe guardar rancor,
ele usa a ideia de votar, né? Quando você faz uma coisa, quando eu faço uma ação de ataque contra o Rubinho, eu ataco o Rubinho. Ele fala que quando eu ataco a pessoa, eu estou votando por um mundo onde as pessoas atacam umas às outras. Porque antes de eu fazer uma coisa para alguém, eu devo pensar, será que eu queria que todo mundo fizesse isso? Então, ele está nessa provocação, ele fala que isso é votar, né, no tratado dele, isso é votar. Você está votando por um mundo em que todos guardam rancor, se você é uma pessoa que guarda rancor. Eu quero guardar rancor. Se você escolhe perdoar, então você está votando por um mundo onde todos perdoam. Então ele está levando para esse lugar onde tem a ver com o tema reconciliação. Olha como alguém que não estava pensando em nenhum elemento da fé, ele estava falando sobre reconciliação. Então sua ação pessoal não é privada. Ela é um voto para um tipo de mundo que você quer ver. Então a maioria das pessoas quer viver um mundo de paz, mas ela não quer estender a mão. E esse é o desafio que a gente tem. Eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que os outros se reconciliem, eu quero que as pessoas vivam em paz. Eu não quero que tenha guerra lá do lado do mundo, também não quero que tenha guerra aqui, mas eu não quero estender a mão. O perdão não está perto, o perdão não está fácil. Quando você decide que você vai ser um homem de paz, lembra quando Jesus fala para as pessoas irem para os discípulos, eles falam, vão pelas casas. E ele fala assim, quando você chegar num lugar, encontrou um homem de paz, encontrou uma casa de paz, diga lá, paz esteja convosco. Ele fala sobre isso, se você decide ser o homem da paz, a mulher da paz, o adolescente da paz, o jovem da paz, o casal, a família, se você decide isso, você está criando um padrão. E não tenham dúvida, vocês sabem disso, eu não sei porque eu estou repetindo aqui, mas os teus filhos estão vendo isso. Os teus filhos veem se você é da paz. Ou você é da guerra. Teus filhos veem isso. Teus amigos veem isso. Teus vizinhos veem isso. Sua comunidade vê isso. É assim que o mundo muda. O mundo não muda por decreto. O mundo muda por exemplo. E quando ele chamou a gente para ser o embaixador da reconciliação, ele chamou a gente para ser esse exemplo de paz. Então é claro que nenhum desses grupos terroristas vai ver a gente, mas nossos amigos, nossos colegas de trabalho verão a gente, ouvirão nossas palavras, verão as coisas que nós escrevemos por aí, verão as nossas mensagens, nosso jeito de lidar com os nossos filhos. Então isso aí é um efeito, é um possível efeito cascata. Quando você escolhe reconciliação com Deus, com pessoas, consigo mesmo, você não está apenas resolvendo o problema pessoal, você está votando, usando a linguagem filosófica, ou você está decidindo por um mundo melhor. E isso é o chamado de Jesus, você é o povo da reconciliação, isso inclui vocês, que estavam longe de Deus, mas hoje são filhos dele. Vocês agora, né, foram reconciliados por ele, pelo seu sacrifício. Então, coloca uma pressão, né? E se eu não perdoasse? E se essa atitude fosse universal? Não perdoar, a atitude universal é não perdoar. A atitude universal é não perdão. Uma escolha de não perdão. Uma escolha de carregar mágoa. O mundo, não tenho dúvida, seria muito pior. E eu não estou dizendo que com isso, o tema não é perdão, porque se eu falasse do perdão aqui, é uma mensagem inteira. E cada ano aqui a gente deve falar, quem prega aqui, a gente deve ter pelo menos uma ou duas mensagens que falam só do tema perdão e a gente não esgota o assunto, tendo feito isso há anos. Mas a gente é chamado a expandir a missão para o mundo ao nosso redor. Então, a reconciliação que a gente faz com o mundo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então você está como parte da missão de Deus nesse mundo para fazer paz, para fazer as pazes. Você é o plano de Deus para isso. E é uma coisa interessante, né, na nossa vida pessoal, na vida de família. Tem um texto bíblico
em Cântico dos Cânticos. Ali é uma história de paixão de um homem e de uma mulher. E tem uma hora que o autor, ele fala da mulher, ele fala dos olhos dela. Ó amada minha, seus olhos são como olhos de pomba. Olhos de paz. Consegue ver a diferença entre olhos de paz, pomba, e olhos de guerra, olho de serpente? Consegue ver? Tem uma diferença no olhar? Algumas vezes a Júlia, agora ela mais adulta, não é mais tranquilo isso. Mas algumas vezes a Júlia, adolescente, novinha, ela falava, mamãe ou papai, eu não quero ficar perto de tal pessoa, porque ela tem olho de inimiga, ou olho de inimigo. E porque eu nunca preguei isso de um jeito que eu acho que a Júlia prestou atenção. Mas eu falei em casamentos muitas vezes essa mensagem, falando de olhos de pomba, falando de olhos de serpente. E depois que eu ouvi a Júlia falando, aí comentávamos, Adriana e eu, mas quando ela falava de tal pessoa isso, eu olhava para a pessoa e não é que a pessoa não tinha olhar de pomba, ou não tinha olhar de paz. Só que nós somos criados numa cultura, né? Eu falei para vocês, eu fui criado numa cultura de quebrada. Nessa cultura, nós temos a decisão e é cobrado uns dos outros que você tem um olhar de mal. Não é, Alex? Tá rindo para todo mundo? Né, Maurício? Você tem que olhar com cara de ruim para os outros. Com cara de vingativo, com cara, você tem que ser ameaçador no olhar. Olhar do inimigo. Não foi isso. Não é isso que a Bíblia chama a gente. Nós somos chamados para ter olhos de paz, para ser o homem da paz, a mulher da paz. O que não quer dizer com isso que a gente é inocente. E aí é isso que é o ponto da maturidade que eu falei para vocês. É porque nós precisamos ser maduros e discernidores para a gente não se tornar massa de manobra de quem acha que qualquer ideia pode vir aqui e é um vento que carrega a gente. E a gente pensa igual o político pensa, porque não, ele falou que é da mesma igreja aí, eles já estão votando nele só porque ele falou. Não, nós não estamos fazendo isso. A não violência é a recusa de usar a força para impor a vontade, buscando sempre o caminho da paz. Paz ativa. A reconciliação não é passividade. É um engajamento proativo na construção da paz. A reconciliação é um ato de coragem, não é de covardia. É muita força. É a força que desarma o ódio. E nós não nos faltam exemplos de pessoas que fizeram isso. Né? Nelson Mandela fez isso, Martin Luther King fez isso, Gandhi fez isso. Nem era da nossa fé, mas fez isso também. E eu me lembro de uma história daquelas assim, impressionantes. Daquela que eu via, seria mais comum ouvir do povo pentecostal. Mas eu ouvi meu pai contando, e aí sabe aquele negócio, você tem que estar no clima para ouvir a história, né? Então eu era, assim, devia ter 18 ou 19 anos, e eu estava num negócio meio longe de Deus, assim, não estava bem íntimo de Deus. Então, assim, para essas histórias de fé chegar em mim, demorava. Só que um dia eu ouvi a pessoa que estava lá contando emocionada a mesma história. Lá na igreja onde eu cresci, tinha um bar do lado, e um dos homens, e o homem dono desse lugar, é um homem que era envolvido com vingança, com as vinganças e as maldades lá das quebradas, e era um justiceiro. Mas ele tinha esse bar do lado da igreja. Um dia ele aceitou Jesus, se tornou membro da igreja. Olha que coisa. E ele estava impressionado com a graça, ele ficou agoniado por tanta maldade, e ele perguntou para o meu pai, será que tem jeito para mim? Chorando. Meu pai
falou para ele fechar o bar e entrar no escritório da igreja, e ele aceitou Jesus nesse dia. Mas antes disso acontecer, num determinado momento, estava para começar o culto. Então, eu estou falando que é alguma coisa como daqui do outro lado da rua. O culto começando, e aquele lugar lá com um som alto. E nem era som alto comparado ao que a gente ouve por aí hoje. Nem era tão alto assim. Mas meu pai, ele ia começar o culto, como nós fazemos aqui, ele ia fazer a abertura aqui, ele saiu lá, ouviu o som, resolveu ir atravessar a rua e falar para baixar o som. E quando ele chegou lá, um dos homens que estava lá falou que não vou baixar coisa nenhuma. E meu pai virou para ele e falou, mas por que você não vai baixar? A gente vai começar o culto aqui, daqui a pouco você pode ligar de novo e não tem problema nenhum. Aí o dono do bar, ouve aí o pastor falando aí e tal. Mas sem dar muita confiança. Quando meu pai virou de costas para olhar o que o dono do bar estava falando, ele só pegou uma garrafa e paralisou para atacar meu pai. E quando ele fez a força do ataque, não conseguia atacar. Lembra que eu falei que tem que estar no clima? Meu pai me contou isso no final do culto. E eu não estava no clima. Eu falei, bom, se alguém ali na rua tentar me atacar, eu não vou conseguir entrar aqui e fazer o culto. Eu vou estar meio tremendo, sei lá, eu vou ter que tentar enfrentar o cara, não sei o que ia ter acontecido, alguma coisa, ia chamar o Sérgio, o Pedro e o Deco, que luta o jiu-jitsu, e o Alex para me defender, eu sei lá o que ia fazer, né? Alguma coisa parecida com isso. Mas na hora que ele voltou, meu pai voltou do mesmo, não parecia que tinha acontecido nada, termina o culto e ele conta essa história no final para a gente. Eu falei, né? Desconfiei, achando que estava falando, estava exagerando. Mas um dia, eu ouvi o dono daquele bar, que ainda não era cristão, que aconteceu exatamente isso. Ele contou chorando, emocionado. Que aquilo que ele viu, aquele sinal que ele viu, fez ele aceitar Jesus tempos depois. Um homem de paz. Porque aquele homem conhecia a guerra. Aquele homem conhecia, sabia o que era guerra. Meu pai chegasse lá gritando e falando, você vai desligar assim, e mandando, a gente sabe que na quebrada funciona, se você falar firme, forte e decidido, você sabe que funciona. Mas aquele homem conhecia isso. O que aquele homem não conhecia era um homem de paz, chegando e agindo em nome de Jesus, fazendo a reconciliação entre o mundo e as pessoas. Esse é o paradoxo que eu e você temos. E o perdão é o combustível da reconciliação, e o Espírito Santo está com a gente, então nós temos responsabilidade pessoal, nós somos co-criadores com Deus. Você não é vítima do mundo, você é co-criador com Ele. Entendeu? Você entendeu isso? Entendeu? Diga que entendeu. Você é co-criador com Deus, porque se nós somos pacificadores, Deus ele reconciliou, Ele está reconciliando você com Ele, você com você mesmo, você com as pessoas. Nós somos co-criador com Ele, nós criamos paz com Ele, nós estamos trabalhando nessa missão, a gente cria junto com Ele, nós estamos fazendo isso junto com Ele e reconciliando outras pessoas também. Como a gente nem percebe, você está fazendo isso, então esse processo de reconciliação é meu e é teu, é nosso. Então, considere o seu passado. Jesus perdoa os seus pecados, perdoe os seus erros do passado. Liberte-se da culpa. Você precisa processar a culpa. Chama a gente aqui, a gente pode te ajudar a processar a culpa, a lidar com ela. A sua vida é um voto de construção para um mundo melhor. Então, você é chamado à ação. Na relação aqui uns com os outros, é chamado à ação na relação como comunidade. Então a reconciliação não é o ideal, fazer a paz não é o ideal, mas é uma escolha diária. É como uma lei que, se aplicada por cada um de nós, transformará o caos em paz, a dor em cura, o ressentimento em esperança. Que sejamos de fato agentes da reconciliação que esse mundo desesperadamente precisa. Ninguém de nós, ou
se eu estiver enganado. Talvez a um ou outro. Mas eu acho que ninguém que está ouvindo essa mensagem vai ser chamado para ser um embaixador, um agente da reconciliação lá no Irã. Mas todos nós temos o chamado da reconciliação para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento. Todos nós temos o chamado da reconciliação e da relação de paz com Deus dentro de nós mesmos. Todos nós temos o chamado da reconciliação para fazer como comunidade de fé. Nós temos o chamado da reconciliação para viver isso no que as pessoas nos alcançam e como alcançamos as pessoas. Você tem o chamado da reconciliação. E é um papo para quem é maduro. O texto não deu para ler todo, o texto de 2 Coríntios, que nós vamos ler na quarta-feira. E esse texto todo aqui, ele fala uma coisa interessante. Ele fala para que vocês sejam maduros. Então, assumir tua posição como pacificador, como agente da reconciliação, é coisa de gente madura. Que a paz seja experimentada na sua casa. Que você viva, que você tenha paz. Que apesar de em volta de você as coisas não estarem funcionando, que a paz esteja dentro de você. Que a paz transborde. Que a paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento é assim: estou endividado, mas estou em paz. Eita, como consegue isso? É isso. A Bíblia diz isso. Tem uma confusão lá no meu trabalho, mas eu estou em paz. Paz que excede o entendimento. É paz que ninguém entende. É essa paz que Jesus fala: a paz vos deixo, a paz vos dou, não como o mundo a dá. O que o mundo dá como paz? O mundo dá uma paz que precisa ser, se o entorno não está em paz, você não tem paz aqui. Eu falo, não, eu dou uma diferente, a minha paz é diferente, eu não dou como o mundo dá. A paz que ele dá faz alguém que está recebendo bomba na cabeça sentir paz, já pensou nisso? A paz que ele dá faz a Ilana estar lá, a gente está aqui, já está sofrendo dano, já está preocupado, imagina ela lá, e ela falando daquele jeito ali, parece que não é nem com ela, né? Pois é a paz vos deixo, a paz de Jesus, eu vos dou para vocês. E eu quero essa paz, eu não sei se você quer, eu quero. Só que ele não dá essa paz, parece que a paz, quando vem e a gente fala, eu quero só ficar com ela aqui guardado para mim, esgota. Mas a paz, quando ele dá, eu quero ser a pessoa da paz. Ela multiplica. E aí derrama, transborda. É isso que nós somos pacificadores. Nós somos o povo da reconciliação. Vou chamar o pessoal da música para terminar aqui. E quero fazer uma oração com você. Eu não sei qual o lugar onde mais o conflito está presente para você. Onde é mais conflituoso. É lá na rua que você mora, no teu condomínio, é na tua família, é dentro de você. O conflito grande é aqui dentro. Para alguns o conflito é aqui dentro. Para outros o conflito é lá longe, para outros o conflito não está aqui. Mas eu queria que agora, enquanto eu oro, você pensasse aonde o conflito está mais evidente para você. O medo, talvez a pessoa que está mais perto de você, que está em conflito e que provoca a tua paz. Que a paz que excede o entendimento parece que vaza pelos dedos. Pensa nessa pessoa, ou pensa em você, ou pensa nesse conflito, ou pensa nessa situação. E no que depender de você, como disse o filósofo, você vai fazer um voto. Você vai votar pela paz, para que ela esteja presente, seja experimentada por todo mundo em volta. Ou gente que está bem resolvida, é apaixonada pela vida, é apaixonante. Você quer ficar perto. Gente que transmite a paz, e a paz não por acaso, é fruto do Espírito, olha. Alegria, paz, longo ânimo, bondade, fidelidade, amor, autocontrole, tudo isso fruto do Espírito. Então é um produto que multiplica aí. Eu quero orar com você por isso, para que eu não sei aonde existe o conflito, mas que multiplique poder para você lidar com seja lá qual for o conflito. Senhor Pai Todo-Poderoso, que você esteja presente aqui e que a frieza, que é um jeito da gente ler aqui no Novo Testamento, a frieza pode chegar. E alguns de nós aqui já enfrentaram frieza na relação com o divino, na relação com o Senhor. Então vem aqui para enfrentar junto com a gente a frieza.
o rancor, o mau humor. E a gente falou da paz, a gente podia ter falado da alegria e de outras faces do fruto do Espírito. Mas, Senhor, nós queremos ser embaixadores do Príncipe da Paz, e a gente precisa de poder para isso. Então começa nesse conflito que cada um aqui foi desafiado a pensar agora. Começa aí. E, Senhor, não sei aonde vai chegar, mas a gente sabe que o Senhor chegou muito, mas muito longe com essa história de fazer um povo que nem tinha nome, que nem era povo, se tornar uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido para levar as grandezas do teu amor e do teu poder. Não com armas, mas com alguma coisa que é sobrenatural, poderoso e inexplicável, uma paz que excede todo entendimento, e que seja presente em cada família aqui, Senhor. Aqueles que estavam agora numa relação tensa, numa crise de família, de casamento, de desentendimento, Senhor, dá sabedoria agora, para que a paz seja uma experiência para essa tarde ainda, para essa noite ainda, para esse domingo, para esta semana. Em nome de Jesus, amém.